Gente, faz tempo que eu estou querendo gravar um vídeo sobre isso aqui, esse livro aqui, ó, Atlas Geográfico Escolar. A nossa indignação, ela é do tamanho da nossa informação, ou do tamanho do nosso conhecimento, do nosso caráter. Você não imagina a indignação que eu fiquei quando eu peguei isso aqui. Aqui é para ter todos os dados dos países do mundo. Esses dados são capital, o nome do país, o número de habitantes, a área geográfica, a língua, taxa per capita, o número de universitários, a religião predominante, o IDH. E a letra é tão pequena, que eu tenho que usar essa lupa aqui, ó, para ver. Eu vou colocar perto de vocês aí, ó, perto da câmera, ver se vocês conseguem enxergar. Aqui falta, esse aqui é o livro que o PT criou, o Haddad, o ministro da Educação, que disse que foi bom e que hoje é o candidato a presidente. Foi ele que fez isso aqui. Aqui tiraram informações básicas como o número de universitários e a religião predominante. Sabe por que eles tiraram? Porque comunista não tem dados informativos bons para a população. E isso aqui faz com que a mente crítica do aluno faça perguntas aos professores. Professor comunista, eles não sabem. Eu perguntei à minha sobrinha como foi a aula que foi dada aqui. Ela disse, só deu uma vez só. Não tem como o professor dar aula, porque ele não vai dar aula usando uma lupa. Ele tem que usar uma lupa para enxergar, de tão pequeno ficou. São 4 páginas, eu poderia ter usado 10 páginas disso aqui. Por que o PT não usa? Porque o PT é comunista, diabólico, satanista, maligno, pilantra, ladrão, corrupto. Tudo que tiver uma peculiaridade com o diabo, o PT tem. Então, aqui, ó, IDH, a Coreia do Norte indisponível. Taxa per capita, Coreia do Norte indisponível. Cuba, taxa per capita indisponível. Por que o PT tirou? Porque se ele colocasse o número, aqui a página grande, letras grandes, o professor fosse dar aula, fosse mostrando, por exemplo, os 5 países do mundo, que tem 6 países do mundo que tem acima de 50% de universitários, que os Estados Unidos tem 80%, a Nova Zelândia tem 67%, isso eu estou formando dado de 2000, da enciclopédia que eu tenho. E eu estou falando de leitura que eu li em 2010, que na minha memória está. Eu não tenho esses dados atualizados. Esses dados, 55% de universitário tem Austrália. Coreia do Sul, 52%. França, 50%. Aí nós pegamos Israel, Inglaterra, Canadá, que tem entre 45% e 47% de universitários. A taxa per capita é boa, que é a riqueza dividida por número de habitantes. E a religião predominante dos 5 países que têm acima de 50% de universitários são países de religião protestante luterana. Então, como os comunistas não gostam do cristianismo nem de religião, eles não querem que você tenha conhecimento disso. Se a religião, como disse o Karl Marx, o marxista satanista diabólico, que é o ópio do povo, por que há o maior número de universitários nesses países onde predomina e o IDH é o melhor? Os comunistas não querem que você saiba disso. Porque se você souber, for informado, você não aceita a ideia deles. Até porque a ideia deles é tão absurda que só aceitam as pessoas pobres. Pobres, intelectuais e estomacais. Essas pessoas não têm condição de pensar. Até porque o Lula disse que o pobre, ele pensa pelo estômago. Exatamente é isso que eles gostam, que as pessoas pensem pelo estômago. Porque quem pensa pelo estômago nunca vai ser crítico diante disso aqui. Nunca vai ficar indignado. Nunca vai ficar revoltado. E o professor comunista que pega isso aqui, ele também não vai ler. E quando ele lê faltando dados, ele também não vai questionar porque ele não tem informação anterior. Eu tenho informação anterior.
Porque a minha formação em teologia, as matérias mais repetidas são história. Por isso que o curso de teologia permite ser professor de história e geografia. Então, o comunismo é diabólico. Ainda tem evangélico que aceita essa praga como uma coisa boa. Por que é que ele chamava as pessoas que acreditavam nele de idiotas úteis? Eles não diziam pessoalmente, mas entre eles diziam: os idiotas úteis acreditam nas nossas mentiras e nos levam ao poder. O PT, PSOL, PCdoB, PCB, PSTU, PCO, esses comunistas, eles precisam dos idiotas úteis. E por falta desse conhecimento é que eles ainda têm esses idiotas úteis que aceitam um presidiário. Querem um presidiário ladrão, bandido, a ser o seu governo, o seu chefe. Quando eu aceito um ladrão, um bandido para governar sobre mim, é a mesma coisa de eu querer o diabo para ser o meu Deus. É assim que acontece. Para que eu tenha um sacerdote que esteja acima de mim, me orientando espiritualmente, ele tem que ser de Deus.